Café com Direito, no Jornal da Manhã. A gente fala agora sobre direito tributário. Calilpe Lima está aqui comigo no estúdio. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar a falar sobre essas novidades dentro da questão tributária aqui no Brasil. Temos novidades para os empresários que precisam se atualizar, Calilpe? Sim. Trazendo sempre um enfoque em prever oportunidades, prever problemas, né, se antecipar os problemas. Eu sugeriria que diante dessa reforma tributária, a nova forma de arrecadação dos tributos, a gente vai chamar do split payment. E aí, traduzindo, Daniel, o que seria um split payment? Seria uma arrecadação segregada. Todas as vezes que eu vou adquirir um bem, adquirir um serviço, a parte do tributo ela já vai ser instantaneamente recolhida pelo governo. Isso vai gerar uma conformidade fiscal muito melhor para o empresário. Ele vai ter uma arrecadação muito mais simples, porque ele não vai precisar delegar isso para um olhar muito mais técnico de um contador. O próprio Estado, ele já vai ter esse olhar, ele vai participar muito conjuntamente nessa arrecadação, mas ele vai gerar um impacto no fluxo de caixa das empresas, porque imediatamente quando eu vou receber o dinheiro como empresário, aquela fatia do tributo ela já vai ser segregada. O empresário ela não vai ter mais acesso àquele caixa. E o que é que acontece hoje? Eu pago integralmente a Daniel, por exemplo, que está me vendendo um produto, e Daniel vai ter um tempo para repassar esse tributo para o Estado. O que com o split payment não vai mais acontecer, é instantâneo. Deixa eu citar um exemplo, ver se encaixa nessa situação. A gente vai para uma consulta médica particular. E aí faz aquela consulta, mas só no final do ano, quando chega a hora de declarar imposto de renda, que você vai atrás da nota para bater lá no imposto. É isso, não vai ter mais esse período de deixar para depois, vai ter que ser na hora. No que você está falando aí é a tributação sobre a renda, é imposto de renda. Essa reforma, ela diz respeito ainda só a bens e consumo, tá? Sim. Então, dentro do imposto de renda, a gente vai continuar assim. Mas o médico que emite tá aquela nota, serviço, né? Exato, quem está emitindo aquela nota, imediatamente já vai ter a parte do tributo recolhida. Então, isso vai trazer facilmente um rastreio maior do governo federal na questão tributária em todo o país. Então, o empresário e todo mundo tem que estar atento, né? Para não pagar mais, enfim. Avaliar bem essa questão, Daniel, não é nem do pagar mais, é de, inclusive, entender a sua precificação. Hoje eu digo que o maior problema dos empresários, e a maior oportunidade também, é entender o seu preço ideal. A gente muitas vezes faz o preço baseado exclusivamente em como o mercado está cobrando, mas esquece de entender quanto eu precisaria cobrar para pagar aquele tributo. E nessa modalidade do split, ou você faz essa precificação baseada no imposto, ou você vai ficar fora do mercado. Porque a curto prazo você não vai ter fluxo de caixa para manter sua operação. Porque aquela fatia do imposto que em tese você utilizaria para fazer aquele fluxo, você não vai ter mais acesso. Vai ter uma diminuição muito grande da sonegação, mas quem não estiver preparado não vai sobreviver no mercado. Isso vai trazer também um outro fluxo para o orçamento, a questão contábil da empresa, né? Porque muda completamente o planejamento tributário que deve ser feito. Total. E se você pensa que hoje eu posso ter de 30, 40 até 3 meses para recolher um imposto que eu recebi hoje de você, e a partir do split payment vai ser instantâneo, veja o quanto vai poder precisar ser mudado internamente para que essa empresa se adeque a essa nova realidade. Mas eu digo sempre que há uma ruptura tão grande, é uma oportunidade de você rever tudo aquilo que você implementou como certo, mas que hoje não faz mais sentido. Então, essa impossibilidade de sonegação, apesar de ser algo que inicialmente gera um impacto complicado, mas isso vai gerar uma verticalização muito mais forte do empreender. O empreender, gente, é uma atividade muito louvável e que precisa ser estudada. Muita gente quer empreender sem estudar, né, Daniel? Sim. E aí, empreender é uma profissão. Então, para você empreender com sucesso, você precisa estudar. E hoje, precisa estudar a reforma tributária. Preciso muito preparo. Agora, eu gosto sempre de comparar com o cenário internacional. A gente fala que a nossa questão da legislação tributária é muito atrasada. Por isso, essa reforma acabou saindo, né? Apesar de muitos interesses contrários, não podia se arrastar por mais tempo, como muitas décadas se passaram por aqui. Então, comparando esse sistema
ao cenário internacional, a gente começa a se atualizar? É assim que funciona lá fora, nos principais países? Sim, Daniel, é assim que funciona, mas há críticas em como a implementação desse split payment foi feita em cada país. Eu vislumbro que hoje um país que tem uma arrecadação muito interessante com o split payment é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele trata, nós quando vamos, não sei se você já teve a oportunidade de ir, Sim. quando a gente vai, o valor do tax já é ali separado exclusivamente. Então, é algo que na arrecadação é muito legal, obviamente, mas em como isso é tratado da ponta para lá. E aí isso é uma crítica mundial, né? Então, quando eu arrecado, o que é que eu tenho feito com essa arrecadação? Mas isso não tem a ver com split payment, isso tem a ver com decisões políticas de como utilizar esse tributo. Essas questões ajudam também a gente a se inteirar mais a questão tributária. Você citou o exemplo dos Estados Unidos, vai na prateleira ver o preço do produto. No Isso. caixa você vai saber o imposto que você vai pagar, que vai ser acrescido ali na hora. Então, é bom que o brasileiro vai passar a se inteirar mais de quanto paga no imposto, que é muito, Daniel, né? Isso, Daniel. E veja o quanto isso acende uma luzinha, né, pra gente. Muitas vezes o empresário, aí falando para o empresário, ele quer fazer um preço de venda desconsiderando esse valor do tributo, porque muitas vezes ele nem sabe o que é esse valor. Vamos supor que eu quero vender esse microfone. O microfone no preço final, porque eu já compro com a carga tributária, se eu fosse vender sem tributo seria R$20. Se eu for vender com tributo, R$38. E aí ele desconsidera o 18 e vende por 20. Veja que ele tá pagando para vender um produto. Então, esse olhar muito mais segregado, ele vai trazer luz e vai trazer muito mais sucesso para o empreender aqui no Brasil. Eu creio nisso. Essas ferramentas, Calliope, vai assustar inicialmente Sim. muito brasileiro, mas vale lembrar que é um imposto alto que a gente já paga, só que sem perceber, né? Se fala muito dessa alíquota base, que está muito alta aqui no Brasil. A gente já paga essa quantidade de tributo. O negócio é que a gente vai começar a entender melhor. Exatamente. Inclusive, em relação à alíquota base, né, a gente está com hoje uma promessa entre 26,5% e 27%. Trazendo um pouquinho até do tema que eu tratei semana passada, porque a questão da cesta básica impactou muito nessa alíquota? É porque quando eu trouxe a carne para dentro desses itens que são isentos, eu onerei toda uma população. Então, se eu te dei uma isenção de carne, toda uma população vai ter que pagar essa conta, tá? E aí o cashback trouxe isso como um equilíbrio, né? Tentando promover uma justiça fiscal. Eu tenho uma capacidade econômica X, você tem uma capacidade econômica Z. Todo mundo está isento da carne, mas quem está dentro de um cadastro único vai ter direito a esse cashback do imposto que ele foi pago dentro da carne não, que é isento, dentro de algum, por exemplo, a energia. Então, se eu paguei R$12 de imposto numa conta de energia nesse mês, o mês que vem eu posso ter um desconto nessa conta de energia, eu posso ter em dinheiro na minha conta, ou eu poderei ter dentro do benefício que eu já recebo. Tudo diz respeito ao coletivo. Então, se eu estou pagando bem os meus impostos, se o cashback está sendo bem implementado, se eu entendo o valor do tributo dentro de uma venda que eu faço, todo mundo sai ganhando. Mas precisa ter conhecimento. Eu digo sempre que a chave do sucesso de qualquer área da nossa vida é conhecer. Quando a gente está cego, a gente meio que toma uma decisão que vai impactar negativamente, não só nas nossas vidas, mas na vida de quem depende da gente. Quando você fala aí da questão da alíquota zero para carne e outros produtos também que estão sendo debatidos, isso de maneira nenhuma representa redução de imposto, de carga tributária. Esse imposto sai da carne, vai para outro canto, porque o governo não vai deixar de arrecadar. Essa é a proposta que está sendo debatida pelo governo e pelo Congresso. Isso. E veja, o arrecadar, eu costumo dizer, vamos desmistificar essa história. O governo não vai abrir mão, ele vai arrecadar. Ele vai arrecadar porque ele precisa arrecadar. A arrecadação faz parte da mola propulsora do Estado. A forma em que essa arrecadação é feita é que ela tem que promover justiça fiscal. Então, se eu dou uma isenção de uma carne, por exemplo, para você, Daniel, comprar uma picanha é algo corriqueiro. Para mim, eu só consigo comprar a cada 3 meses. Mas para ambos, esse valor do imposto vai estar zerado. Mas quem é que vai pagar essa conta? Tem outras pontas que vão precisar pagar essa conta. E tá tudo bem por isso. O que a gente precisa criticar, o que a gente precisa estudar é como essa arrecadação, como essa arrecadação ela está sendo utilizada. Esses valores, como é que estão sendo utilizados. Mas não a arrecadação. Faz parte da regra do jogo o imposto. Então, se você quer entrar nesse jogo, saiba que você vai ter que aprender a arrecadar bem. E como é que você faz isso? Planeja sua atividade de maneira prévia. Vai abrir um negócio, planeja tributariamente que forma mais adequada eu vou poder utilizar para arrecadar bem e ter saúde no meu negócio, ter rentabilidade, ter lucro, né?
Para a gente fechar aqui, Calilpe, lembrando a todo mundo que o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024, referente ao ano passado, é liberado a partir das 10 horas da manhã de hoje. São mais de 6 milhões de contribuintes que podem verificar se o valor é recebido pelo site, né? Consulta lá pelo site Meu Imposto de Renda, tem uma aba lá Meu Imposto de Renda, você consulta se está contemplado ou não nesse lote. Essa é a parte boa depois da declaração, né? Uma hora pode chegar para você a restituição. Calilpe, muito obrigado, informações extremamente relevantes. Até a semana que vem. Muito obrigada, até a semana que vem, gente. Intervalo rápido, a gente volta já.